Prepare-se para ter sua mente bugada. Neste universo de heróis comuns e paixões clichês, surge um fazendeiro com um ranking secreto de jardinagem. Mas a verdade é que ele é nível Deus. Só finge ser fraco para poder cultivar em paz. Ele desafia a lógica, detonando dragões com cenouras. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre poder e romance. A verdadeira e mais bizarra força vem da Terra. Aperte os cintos e prepare-se para coisas que você nunca viu. O anime começa com a clássica explosão na floresta, porque aparentemente é lei em animes. 3 guerreiros, que parecem ter tirado a sorte grande na distribuição de coragem, apanham feio de um dragão nível 99. O bicho ataca, queima, destrói tudo, e os pobres aventureiros só conseguem fugir. Enquanto isso, em algum lugar distante desse caos apocalíptico, a gente vê uns baita pomares e o protagonista da nossa saga, Gwaine, um sujeito tão tranquilo que confunde o rugido de um dragão com trovões e possível chusa. Ele, claro, continua admirando as próprias verduras, porque prioridades, não é mesmo? Gwaine é um agricultor de mão cheia, daqueles que elevam a jardinagem a um nível quase místico. Termina a colheita e, puf, atinge o rank máximo em jardinagem. Nesse momento sublime, surge Testa, seu amigo de infância, que coincidentemente é um pescador. Testa se alegra ao ver o colega no topo das estatísticas do campo e revela que Gwaine, dias antes, já tinha atingido o nível 10 em pesca, cortando 3 peixes gigantes ao meio com um único golpe quando eles tentavam atacar o barco dele. Sim, peixes assassinos de barco. Gwaine especula que esse crescimento meteórico deve-se à sua bênção de promoção de crescimento, enquanto Testa, que não tem nenhuma bênção, fica ali, com uma depressãozinha existencial. De repente, nosso prota recebe uma notificação. Pode adicionar novas habilidades de agricultor. Por ser um amante da natureza, ele ganha a graça da terra. Testa, arregalado, ponta para os pontos de ataque de Gwaine, que dispararam para uns absurdos 73.612. Gwaine mal pisca. Ah, isso, normal. Preciso levar a mercadoria para o mercado da capital real. Ele diz com a calma de quem acabou de adubar o jardim. Um pouco depois, a caminho da cidade, ele olha para o céu feliz por não chover, só para ser interrompido pelo rugido de um dragão. Ele avista o bicho voando e, lá embaixo, no bosque, os aventureiros ainda apanhando. Gwaine, num lapso de genialidade que só um fazendeiro superpoderoso teria, lança a cenoura que estava comendo. Ela atinge o dragão e, pasmem, o explode em 1000 pedaços. A cenoura, como um bumerangue quântico, volta para ele. Os guerreiros, atônitos, olham para o nada. Gwaine, meio confuso, não imaginava que a criatura explodiria. É aí que ele lembra do seu poder de ataque levemente elevado. Feito isso, ele volta para sua carroça e segue o caminho. Os 3 aventureiros veem o rastro da carroça e se perguntam quem teria acabado com o dragão tão facilmente. Chegando na cidade, Gwaine conversa com o guarda, explica que veio entregar verduras e mostra seu passe. É liberado para entrar em Medis, a capital real. Mas nem bem pisou na cidade e os problemas já começam. Um homem encapuzado tenta raptar uma jovem loira montada a cavalo. Gwaine, sem pensar 2 vezes, salta sobre a garota, a resgata, desvia de um golpe de faca do bandido, agarra-o e o joga no chão. Os guardas o prendem. É explicado que ele lutou assim devido à sua habilidade de percepção. Depois de toda a confusão, a garota agradece a Gwaine por tê-la salvado. Mas os sinos começam a tocar, e ele, alterado por estar atrasado para a entrega, sobe rapidamente na carroça e parte. A garota pergunta o nome dele, e ele responde que não precisa se preocupar com isso. Um tempo depois, Gwaine entrega sua colheita, e após vendê-la, volta para casa pensando em regar o campo. Nesse momento, os guardas da cidade bloqueiam sua saída. Ele se pergunta se precisa de um passe também para sair da capital. De novo, vemos a loirinha, que se revela como a princesa atual da cidade, chamada Feliz, ou Fal. Gwaine, surpreso, pergunta o que uma pessoa tão importante quer de um simples fazendeiro. Ela pede para ele não ser tão formal e falar com confiança. Ele pergunta o nome dela novamente e a princesa se apresenta. Feito isso, ela propõe que ele trabalhe para a casa real. Após pensar numa forma de não soar desrespeitoso, ele diz que é uma grande honra, mas que terá que recusar a oferta. Ela pergunta por que ele rejeita uma oferta tão boa e com tanto dinheiro. Ele diz que o dinheiro não importa, e que ele só quer cultivar os campos e viver tranquilo. Ela então revela que atrás da cidade há um campo gigante e muito espaçoso para trabalhar, com aproximadamente 33.000 metros quadrados.
Gwaine se surpreende com a extensão do campo e se pergunta por que estão oferecendo aquilo. A princesa explica que o bandido que ele derrotou tinha um status de 500. Curioso, Gwaine pergunta o que cada pontuação corresponde. Ela explica que uma pessoa normal tem uns 50 pontos, aventureiros uns 130, um capitão de cavaleiros uns 300 e um herói lendário cerca de 1000. A princesa então diz que quer ver o status dele. Gwaine, ao lembrar que o dele é de 75.000, pensa que não deveria dizer isso agora. Nesse exato momento, surgem os 3 aventureiros do início, contando que o dragão do bosque foi derrotado, mas não por eles. Dizem que alguém usou uma arma tremendamente poderosa que fez o dragão explodir, e depois a pessoa se foi numa carreta. A princesa automaticamente percebe que foi Gwaine que matou o dragão. Quando ele está prestes a perguntar se ele teve algo a ver, ele já tinha sumido. Ela diz que irá atrás dele, mas um guarda preocupado aparece e pede que a jovem retorne ao palácio. Gwaine, a caminho de casa, pensa que trabalhar no palácio é uma ideia absurda e se alegra de ter escapado. No castelo da capital, alguns guardas informam ao rei e à princesa que um enxame de monstros está se dirigindo à cidade. Contam que eram várias raças diferentes e que pareciam surgir da zona do inferno, uma área invasiva. O rei diz que isso é impossível, já que o rei demônio Macbeth morreu em batalha contra o herói e fizeram as pazes com os demônios. Nesse momento, um homem, o administrador do rei, informa que nem todas as raças demoníacas aceitaram isso. Após a derrota de seu líder, elas se juntaram para se vingar. Guiadas por Romero Bandeira, o primeiro comandante das forças de combate do Rei Demônio, o administrador diz que é possível que o demônio ataque muito em breve e pede às suas majestades que fujam da capital. O rei se nega a abandonar seu povo, mas no final é convencido por todos os guardas. Naquela noite, Gwaine chega em casa e, como ainda não mede sua força, arranca o puxador da porta por engano. Mal se senta para descansar, seu amigo Testa bate a porta muito preocupado. Quando Gwaine abre, Testa rapidamente conta que há um enxame de monstros perto da vila e que eles precisam fugir. Gwaine responde que não, que eles têm que proteger sua horta. Ele sai correndo para ver se está tudo bem. Quando o grupo de monstros passa, ele percebe que ignoram a vila por completo e vão diretamente para a capital. Ele pensa que, por ser apenas um camponês, não poderá fazer muito, mas ao pensar que o ataque afetará o comércio, decide agir igualmente. Enquanto isso, em um lugar muito afastado, vemos o rei, a princesa e Sixil, o administrador do rei, chegando a um beco sem saída. Nesse momento, Sixil lança um ataque mágico traiçoeiro que fere o rei e outro que atinge os guardas que o acompanham. É aí que ele começa a se transformar e nos é revelado que na verdade ele era o demônio Romero Bandeira. Romero conta que se fez passar por ajudante do rei e que agora roubará o trono, tomando sua aparência e governando junto com os demônios. O demônio lança um poderoso ataque, mas o rei cria um escudo mágico e sua filha o ajuda. Contudo, Romero aumenta o poder de seu ataque e começa a quebrá-lo, pouco a pouco. Nesse momento, Gwaine aparece e com um par de ataques derrota todos os monstros que estavam por perto. O demônio se estranha ao ver um poder tão grande e pergunta quem ele é. Gwaine responde que é só um agricultor. Romero continua muito confuso sobre como um camponês pôde repelir seu ataque. E Gwaine começa a explicar como funciona arar o campo. O demônio o ataca ferozmente, mas Gwaine supera por muito, sem esforço. Então o vilão decide se transformar em sua verdadeira forma. Para isso, absorve o poder do resto dos monstros que havia derrotado pela área e se transforma. Ao ver suas estatísticas, a princesa se assusta e pede a Gwaine que fuja imediatamente, mas o monstro vai golpeá-lo sem medo. Gwaine o golpeia antes e, com um único soco, derrota completamente o demônio, fazendo o resto das criaturas fugirem. Na manhã seguinte, a princesa agradece a Gwaine no castelo e o rei pede para ele ser comandante do reino. Gwaine mais uma vez se nega. Sua filha diz que o protagonista não está interessado em status ou honra e que só lhe interessa a sua horta. Mesmo assim, como agradecimento, eles dão de presente o campo de 33.000 metros quadrados, em troca de ele se registrar numa guilda. Gwaine aceita proteger a cidade dos monstros em troca das terras de cultivo e fecham o trato. Alguns dias mais tarde, na capital, Gwaine e a princesa vão ao mercado, observando a comida que vendem nas barracas. Ele pede 2 espetadas grelhadas e, enquanto as comem, perguntam à garota se é normal a princesa poder andar por aí sem guardas. Ela conta que, para evitar problemas, sua criada está atuando como sua dublê e que esse é o dever de uma princesa, aprender sobre seu povo. Após um tempo, chegam à guilda de aventureiros e ele lembra que não quer ser aventureiro. Ela diz que ele tem que guardar em segredo que é a princesa e que pede que a partir de agora a chame de filha quando houver gente. Também conta que o acessório que ela tem no cabelo está imbuído em magia de engano para que o resto não a descubra. Encontra um homem que sauda Gwaine e o leva até a recepção,
onde está Helen, uma das encarregadas da guilda. Ela o cumprimenta e antes que Gwaine possa responder, suas tripas roncam de fome, então convida para comer. Após revisar sua ficha, ela pergunta por que ele quer ser aventureiro se ele é um agricultor, e ele diz que é um acordo com uma pessoa. Nesse momento, chegam os 3 aventureiros que lutaram contra o dragão e perguntam se foi ele quem o derrotou com um único golpe. Ao ouvir isso, toda a gente da guilda se surpreende, e ele fica totalmente envergonhado, e nesse momento responde que não, que só jogou um verdura. Nesse momento são revelados os nomes dos 3 aventureiros. O grandalhão se chama Jake, a garota se chama Lamia, e o de cabelo comprido se chama Lu. Após isso, eles se despedem, e Helen parabeniza ele por ser tão habilidoso. Depois disso, Gwaine decide aceitar uma missão. Ela diz que ele começará pelo baixo, mas que, como parece ser hábil, em pouco tempo chegará a um rank alto. A missão é recolher 10 caules de erva milk na Floresta Verde. Antes que Gwaine fosse, Helen diz que ele tem que ter roupas adequadas. E como pode haver monstros, Gwaine não pode se permitir armamento, e ela dá de presente uma túnica com poder defensivo. Após se negar um pouco, ele acaba aceitando. E uma vez com ela vestida, a garota se surpreende, pois ele lembra alguém. Uma vez fora da guilda, Gwaine se estranha por não terem descoberto a princesa. No entanto, como no bosque há monstros, ele não pode ir dessa vez com ela. E então esse é o momento em que se separam. Já pela tarde, Gwaine havia reunido 9 das 10 plantas. E enquanto procura a última, encontra uma escama. Após analisar a lista de monstros e ver na área que não há nenhum com escamas, ele lê sobre os orcs, que sempre querem acasalar. Ele se sente tranquilo por ser homem, mas lê que também há orcs fêmea e que os rapazes devem ter o mesmo cuidado. Justo nesse momento, aparece uma orc garota atrás de Gwaine, que se assusta e tenta fugir, mas ela automaticamente ao vê-lo agarra. De repente, um corte vindo de cima atinge a criatura. E resulta ser Jake, um dos aventureiros com quem ele falou. E atrás dele aparece Lu, e também aparece Lamia, rindo da má sorte de Gwaine. Ele pergunta se eles sabem que monstro é o da escama que encontrou antes, e Jake conta que recentemente estão aparecendo pela floresta, e que não sabe a que monstro pertence. Dizem que corre o rumor de que é de um dragão negro, mas que estes só vivem em grandes alturas, e que de qualquer forma ninguém o viu. Lamia diz que é um item muito caro, e decidem retornar à cidade. Mas Gwaine diz que lhe falta um caule de erva milk, e nesse momento uma grande pressão mágica é sentida no ar, e aparece um gigantesco dragão negro rodeado de uma aura maléfica. Tanto Gwaine quanto os aventureiros ficam paralisados de medo, e o dragão passa lentamente por eles sem lutar. Gwaine tenta se virar para ver suas estatísticas, e pela grande diferença de nível, ambos as veem borradas. Esta noite vemos Helen criança escapando de algo que a alcança e depois ela acorda muito agitada por esse nosso apelo. Amanhã cedo, na guilda, uma anciã pergunta para a garota se ela está bem, já que não tem bom aspecto. Ela responde que parece que voltou a perder a memória e que não se lembra de nada de quando voltou para casa no dia anterior. Ela recomenda descansar e ir a um médico para se revisar. Gwaine chega na guilda muito preocupado para relatar a aparição do dragão na floresta. Jake conta a Helen que Gwaine, quando viu as estatísticas da criatura, tinha um ataque de 230.000 pontos. E Lu informa que a besta se chamava dragão malévolo Uroboros. O mestre da guilda se surpreende e a anciã pergunta se ela sabe algo. Ao ouvir o nome, Helen perde as forças e decide ficar para ouvir o relatório, embora recomendem ir descansar. Lu continua contando que o dragão passou por eles sem parar e desapareceu rapidamente. Lamia diz que nem sendo ranking herói, alguém poderia derrotar esse monstro. Então Jake aconselha fechar o bosque imediatamente para evitar acidentes. Gwaine mostra a escama que conseguiu e ao vê-la, Helen se assusta e lembra como seu irmão morreu de criança por culpa desse dragão. Depois disso, ela desmaia e é levada para ser tratada. Um tempo depois, Gwaine pergunta à anciã como está a jovem, e por sorte ela só tinha desmaiado. A anciã conta que é parente adotiva de Helen, e se surpreende ao ver a túnica do rapaz. Ele conta que foi a própria Helen quem a deu, e ela explica que Helen perdeu as memórias quando era pequena. A última coisa que lembrava era o seu nome, e a única coisa que tinha era essa mesma túnica. Assim como estava sozinha, a adotaram. A anciã pensa se a perda de memórias poderia estar conectada de alguma maneira com o dragão. Ele diz que vai descobrir, já que ele pôde ver suas estatísticas. A mulher se nega, já que Gwaine é ranking G, mas ele diz que não irá ao bosque, só vai perguntar para as pessoas, porque quer ajudar. Ela dá algumas poções curativas e pede para ele contar o que descobrir. Ao sair da guilda, um rapaz vestido de azul dá uma carta a Gwaine, que reage surpreso ao ver que é de sua mãe. O jovem carteiro sai rapidamente, mas retorna para se apresentar e dizer que seu nome é Riex. Depois disso, volta a sair correndo. Um tempo depois, Gwaine se sente deprimido, pois não encontra nenhuma informação na biblioteca.
Compara o puzir do monstro com um de um herói de classe S, com um demônio, Romero, e com o seu próprio. Após isso, percebe que se o dragão quisesse atacar a cidade, ninguém poderia detê-lo, já que é infinitamente mais poderoso que o resto. Após lembrar o que a anciana lhe contou, que conheceu Ellen há 15 anos, decide buscar acontecimentos daquela época. Mas a bibliotecária não o deixa. Ela lhe diz que essa informação só está disponível para pessoas de alto rank. E após ele implorar por alguma forma de vê-la, aparece a princesa. Nesse momento, a bibliotecária se surpreende e Fal pergunta se, por ela estar ali, permitem que ele leia. A mulher diz que sempre que ele for com Gwaine, não tem problema em deixar os documentos. Ao passar para a seleção dos relatórios de danos, Gwaine conta à princesa o que está buscando exatamente. Ela diz que poderia ter acontecido na aldeia Honor e lhe dá um livro que fala desse povo. Gwaine lê que há 15 anos arrasaram a aldeia e encontraram escamas iguais às que ele conseguiu. Após analisá-las, chegaram à conclusão de que pertenciam ao dragão malévolo Uroboros, que supostamente morreu há muito tempo. Nos conta que o dragão consome desespero e maus pensamentos para prolongar sua vida, e que era imortal, mas que após uma batalha com seu inimigo, o dragão benevolente Mirage, este foi totalmente derrotado. Nesse momento, Fal diz que se o dragão malévolo voltou, o mundo está em perigo. No dia seguinte, Gwaine e a princesa vão visitar a aldeia e, ao ver tudo em escombros, ele ouve uma voz. Ele a segue até chegar a um túmulo em que vê o fantasma de um menino. A princesa se estranha ao ver que Gwaine começa a falar sozinho e ele percebe que ela não pode ver o espírito. O fantasma revela que seu nome é Rei e que há muito tempo espera que alguém possa ouvir sua voz. O menino pergunta a respeito da túnica que Gwaine usa e diz que uma pessoa chamada Ellen a entregou. O fantasma conta que essa túnica mágica era a que usava quando estava vivo e que a conseguiu de seu pai. Ao ouvir isso, Gwaine põe a manga da túnica por cima do ombro de Fal, para que ela também possa ver o espírito. No princípio, ela se envergonha, pois pensa que isso é algo que os casais fazem, para depois se assustar ao ver o fantasma. Gwaine tapa a boca da princesa e pede que o espírito continue contando a sua história. O rapaz se alegra que sua irmã esteja salva e nos conta que ela é a única sobrevivente da aldeia. Gwaine diz a Ellen que ela perdeu suas lembranças e seu irmão diz que o mais seguro é que o fez para proteger sua mente. Após isso, pede a Gwaine que por favor ajude sua irmã e nos conta o passado de ambos na aldeia. O rapaz estava treinando com espada para ser um grande aventureiro, mas por ser muito desajeitado, tropeça e cai. Assim, ela, enquanto cura, o repreende por se machucar. Durante esse tempo, uma estranha névoa começa a cobrir toda a zona. Ao longe, começam a se ouvir golpes e gritos na aldeia, então eles correm para ver o que está acontecendo. Ao chegar, percebem que toda a vila foi arrasada e veem um grande dragão negro atacando uma família. O monstro lhe diz que se alimenta dos maus pensamentos e que a esperança é como veneno para ele. Rei diz que eles não podem fazer nada, então o melhor será que todos fujam. Os irmãos saem correndo e se embrenham no bosque, mas o dragão automaticamente os alcança. Eles se viram e continuam correndo, mas a criatura é muito rápida e termina cortando-lhes o caminho, fazendo Ellen tropeçar. A menina pede a seu irmão que fuja e que a deixe para trás e não se preocupe, mas Rei lança sua espada, cravando-a no olho do dragão. Apesar de acertá-lo em cheio, o monstro não é afetado em nada e decide comê-lo. Assim, ele dá uma grande mordida e o engole. Rei, muito ferido, pede a Ellen que escape, mas ela diz que ficará com ele até os últimos momentos. O dragão, ao ver esse rosto de desespero na cara da menina, decide não matá-la ainda e esperar 15 anos para destruir toda a cidade de novo. O rapaz diz que não o permitirá e que, mesmo que morra, protegerá seu irmão dele. A criatura permite que a alma do menino permaneça na terra para ver o destino que espera sua irmã no futuro e, após isso, automaticamente desaparece. O menino pouco a pouco morre nos braços de sua irmã e isso lhe gera um trauma. Ellen, voltando à realidade, o espírito de Rei conta a Gwaine e também a princesa que o dragão sempre deixa um sobrevivente e que tempo depois regressa para terminar o trabalho. Assim, a pessoa que fica conta sua história e transmite o medo do qual se alimenta. Gwaine diz que não pode derrotá-lo com o seu poder atual, já que ele é um monstro muito forte, e o menino diz que é preciso tirar-lhe o poder, pois, se tiverem esperança na hora de combatê-lo, o dragão vai se debilitar pouco a pouco e poderão vencê-lo. Após contar isso, pede que transmita uma mensagem à sua irmã. Um tempo depois, vemos Gwaine correndo com a princesa sobre os ombros para avisar Ellen. Já na cidade, a princesa diz que organizará os soldados para se preparar para o ataque de Uroboros. Ele vai procurar Ellen e, mudando de cena, vemos que a garota escapou de seu quarto e está no bosque.
À sua frente, aparece o dragão e diz que voltou para terminar o que começou há 15 anos. Ela lembra que seu irmão morreu defendendo ela, e isso lhe devolve o trauma enquanto o dragão zomba de tudo o que aconteceu. O monstro continua rindo e lembrando que agora matará toda a gente que a rodeia e que tudo é culpa dela. A garota pede que, por favor, só mate a ela e que deixe o resto em paz, mas o dragão diz que não e que os destruirá a todos. Ao ouvir isso, ela intenta tirar a própria vida para ir com seu irmão, mas justo nesse momento, Gwaine aparece e a salva. A criatura enfurecida por ele ter interrompido, golpeia Gwaine lançando pelos ares, mas graças à túnica, ele quase não recebe dano. O monstro se surpreende que o rapaz ainda esteja vivo, e este se levanta e começa a correr em direção ao dragão e dá um grande soco nele. Gwaine diz a Ellen que a salvará, e Ouroboros se impressiona com a força do prota. Ela vê seu irmão refletido no rapaz, e este pergunta ao dragão se quer continuar lutando. O monstro se lança sobre ele, mas este o desvia sem problema e continua golpeando, até que o dragão lhe dá uma rabada que o joga no chão. A criatura tenta esmagá-lo com sua pata, mas ele escapa do aperto. O dragão cospe uma bola de fogo que faz Gwaine voar e Ellen se preocupa automaticamente com ele. Mas este se levanta e diz que não é culpa dela que alguém saia ferido e conta que conheceu seu irmão e que tinha que dizer algo. Ele conta que seu irmão não se arrependeu em momento nenhum de ter se sacrificado para salvá-la, e já que ela sobreviveu, era seu dever ser feliz pelos dois. Ele também diz que ela deve certificar de viver feliz e que ele tem que deixá-la sentir o orgulho por tê-la salvado. Durante esse tempo, ela lembra do sorriso de seu irmão, e Gwaine conta que a esperança é a fraqueza de Ouroboros. Assim, ao começar a baixar as estatísticas, o dragão automaticamente se enfurece. Este ataca Gwaine do ar, mas ele com um soco derruba o dragão, derrotando-o. Por estar tão debilitado, Ellen se aproxima de Gwaine perguntando se ele está bem. Ele diz que sim, e justo nesse momento, a garota o apunhala no estômago enquanto sorri. Gwaine tenta tomar uma poção, mas ela cai no chão, derramando-se, e a garota começa a atacá-lo. Gwaine desvia como pode os cortes, mas está muito fraco pela facada. Confuso, pergunta por que ela está fazendo isso enquanto tenta se curar com um feitiço. Ela diz que ele não deve se preocupar com o sofrimento, já que o matará agora mesmo, e se lança sobre ele. De repente, uma grande asa de cristal bloqueia o ataque, fazendo a garota recuar, e aparece automaticamente o dragão benevolente Mirage. Ele conta que sua amiga está sendo possuída por Ouroboros, e ao ser revelado, ela mesma é quem confirma ser o dragão malévolo. Mirage pede a Gwaine que use seu poder, e começa a regenerar suas feridas, e após isso, cai debilitado. Enquanto isso, no castelo, vemos a princesa organizando as tropas para defender a cidade e proteger a gente. Ela sabe que nem as defesas do castelo poderão deter Ouroboros, mas confia que Gwaine poderá derrotá-lo. Ele se preocupa ao ver Mirage cair, e este diz que seu corpo não durará muito, então ele deve desativar as defesas do monstro, e se conseguir, poderá purificar Ouroboros com o poder que lhe deu e assim resgatar sua magia. A garota possuída zomba de Gwaine, rindo que ele não ousaria golpear o corpo de sua amiga. Mas, sem passar um segundo, Gwaine lhe dá um soco no estômago, surpreendendo-a e lançando-a pelos ares. Ele diz a Ellen que ela pediu com o olhar. Uma vez no chão, Gwaine lhe estende a mão para levantá-la, mas o dragão malévolo lança o último ataque, automaticamente surpreendendo-o. Este tenta entrar na mente de Gwaine, mas, quando faz, a única coisa que vê é o vazio e o rapaz cultivando a terra. Ao ver que não tem nada para atacar, é expulso da mente de Gwaine e o dragão benevolente lança seu último ataque final, derrotando Ouroboros automaticamente. Do castelo, a princesa vê como as nuvens de escuridão começam a desaparecer e percebe que Gwaine venceu. Nessa tarde, tanto Ellen, já recuperada, quanto a princesa observam Gwaine despertar na cama do médico da guilda. Ambas as garotas se alegram e lhe explicam que, graças a Mirage, o monstro foi totalmente purificado. Ele pergunta a Ellen se ela está bem depois de ter sido possuída, e ela diz que sim, e que graças a isso, agora tem novos poderes. Ela mostra que pode converter parte do corpo dela no de um dragão, e diz que com eles, em vez de ferir, poderá fazer o bem e ajudar a gente. E agradece por ele ter transmitido a mensagem que seu irmão lhe deixou para que ela vivesse feliz a partir de agora. A princesa vê que há um bom ambiente entre eles e pergunta qual é a relação deles. Eles dizem que nada. Ellen pergunta quem é a princesa, já que ao usar o acessório no cabelo, não a reconhece. Gwaine as apresenta e diz que ela se chama Filha, e a princesa inventa que é uma amiga de infância. Nesse momento, aparecem os aventureiros, a anciã e o mestre da guilda, felizes por Ellen estar muito bem.
Todos se surpreendem que Gwaine tenha derrotado Ouroboros, e após ver que voltou a estar em bom estado, decidem brindar pela vitória. Entre eles, começam a se perguntar se a família real lhes dará uma recompensa, e Filha diz que certamente sim, e que será muito enorme. Todos brindam por Gwaine e sua vitória, e enquanto todos tomam cerveja, ele bebe um suco. A princesa sabe que ele provavelmente está pensando em seus pomares, mas que por um dia deveria se divertir, e agradece o duro trabalho que ele fez. O resto desfruta vendo as novas habilidades de Ellen, e passam a noite felizes na taverna. No dia seguinte, Gwaine está no campo junto à testa, falando de quão duro deve ser trabalhar para a realeza, quando, de repente, aparece Reax, o carteiro, entregando um envelope a Gwaine, que se surpreende por ele sempre saber onde ele está. E após aceitar o elogio, o mensageiro sai correndo como sempre. Na carta, uma mensagem de sua mãe, perguntando se ele poderia vir visitá-los. Testa diz que provavelmente é porque sentem saudades, e que ele deveria ir. Gwaine diz que o fará quando terminar algumas missões que precisa fazer. E mais tarde na cidade, Gwaine caminha pelo mercado até que uns tomates de uma loja lhe chamam a atenção. Ele os prova e se surpreende com o grande sabor deles. Então pergunta ao dono da barraca de onde são esses tomates. Este lhe diz que foram cultivados na vila chamada Lugurus com um adubo muito incomum. Gwaine sai correndo sem deixar o vendedor acabar a frase e automaticamente vai à guilda, onde diz a Ellen que irá encontrar seus pais. Ela se surpreende e automaticamente se preocupa pensando que ele quer deixar a guilda. Mas Gwaine explica que quer ir para aquela cidade por causa do adubo. Ela diz que então se ocupará das missões pendentes de Gwaine, agora que pode lutar, e lhe deseja uma muito boa viagem. Na rua, ele encontra a princesa e ela diz que vai acompanhá-lo. Gwaine automaticamente se nega, mas ela automaticamente insiste. Apesar disso, antes que ela termine a frase, como Gwaine quer ir sozinho, ele escapa rapidamente. Já no bosque, ele é atacado por um orc, mas se tranquiliza ao ver que era um orc macho. No entanto, o orc tenta fazer o delicioso com ele mesmo assim. Nesse momento, uma misteriosa garota de cabelo azul mata o orc e salva Gwaine. Ele agradece a garota por tê-lo salvado e ela oferece um pouco de água. Ambos se apresentam e ela diz que se chama Rude. Descobrem que ambos se dirigem para a mesma cidade, então ela propõe irem juntos. Ele pergunta se não incomodaria dormirem juntos, claro, quando anoitecer. Mas ela diz que por não ser bonita, não se preocupa. Gwaine diz na verdade que ela é muito bonita, e isso a deixa acorada. Após isso, continuam sua viagem, e ao anoitecer, a jovem sente uma presença se aproximando, então se põe automaticamente em guarda. Nesse momento, aparece Reax, o carteiro. Gwaine lê a carta e vê que é de sua mãe. A garota pergunta se é algo importante, mas ele diz que não, deixando cair muitas outras cartas que sua mãe já havia enviado antes. Ele conta que se dirige a Lugurus para ver seus pais e comprar adubo, já que é um agricultor, e começa a falar dos benefícios que tem. Então, Gwaine pergunta por que ela viaja sozinha, e diz que seus pais devem estar preocupados. Rude diz que ninguém se preocupa com ela, e recomenda acampar nessa zona já que está anoitecendo muito rápido. Gwaine se surpreende que em uma bolsa tão pequena caibam tantas coisas, e ela diz que é um objeto mágico que ela herdou de seu antepassado. As barrigas de Gwaine roncam e ele automaticamente decide fazer o jantar. Enquanto comem, pergunta por que ela está viajando para a cidade, ao que ela responde que houve um rumor de que havia demônios ali. Ela diz que vai investigar, já que é a descendente do herói e é seu dever. Gwaine começa a se preocupar por ela ser uma garota, e isso surpreende a jovem, já que nunca haviam se preocupado com ela. Após isso, decidem dormir, e após um tempo discutindo para dormirem ambos dentro da barraca, no final Gwaine cede. Começam a conversar, mas a garota rapidamente cai dormindo. Assim, Gwaine se prepara para dormir também, mas isso é impossível, já que a garota não para de se mover e golpeá-lo sem querer, fazendo com que passe uma noite muito ruim. No dia seguinte, chegam à cidade, e Gwaine, todo enfaixado pelos golpes da garota, diz que é a primeira vez em Lugurus. Uma vez dentro da cidade, decidem se separar, para que cada um faça suas coisas, mas ele pergunta se ela quer retornar juntos quando voltarem, para que, quando ambos acabem, possam retornar à capital juntos, sendo ela sua escolta. A garota aceita felizmente. Ela lhe indica o hotel em que ficará e parte. Um tempo depois, Rude vai perguntando aos aldeões se tem informação sobre os rumores, mas ninguém ouviu nada disso. Ela se alegra que pode ser tudo uma mentira, mas se sente muito mal já que acredita que não dará conta como descendente do herói. Após isso, ouve o grito de uma mulher e quando chega com ela, esta lhe diz que um demônio sequestrou sua irmã e que foi em direção ao bosque.
Gwaine olha o mapa e chega à casa. Mal bate à porta e uma enorme bola de energia o lança pelos ares, atravessando toda a cidade para finalmente retornar à porta da casa. Esta se revela ser sua mãe, que está muito feliz com sua visita e o abraça muito forte. Gwaine pensa em todas as vantagens que sua mãe tem, mas o único inconveniente é que ela é demais carinhosa. Nesse momento, um homem musculoso se aproxima pensando que ele está tentando roubar sua mulher e golpeia fortemente Gwaine. A mulher reage como uma besta, perguntando se ele sabe o que acabou de fazer, e o homem percebe que era seu próprio filho. Assim, a mãe dá uma surra no marido. Mais tarde, quando jantam, seus pais perguntam se ele tem namorada e coisas do tipo. E enquanto sua mãe continua golpeando seu pai por perguntar isso, ele lhes diz que ela é apenas uma escolta que o acompanhou até essa vila. Nessa noite, em um quarto, Gwaine e seu pai conversam sobre quando se mudaram e sobre o que ele foi fazer em Luguros. Ele conta que está buscando nigari, que é um tipo de adubo muito incrível. O homem indica no mapa onde pode encontrá-lo e pergunta o que é a marca que Rude lhe deixou. Gwaine diz que é o local do hotel em que a garota ia ficar. Enquanto isso, o pai diz que ali não há nenhum hotel. Também pergunta se ele ouviu rumores de demônios pela zona, ao que seu pai diz que não e que claramente não sabe de nada. Após isso, Gwaine discute com o homem para ver quem vai ficar com a cama, já que não queria dormir com sua mãe. No dia seguinte, Gwaine já conseguiu seu adubo e ouve o grito de um homem que afirma ter sido atacado por um demônio. O senhor diz que uma garota de cabelo azul lutou contra o monstro e ele pôde escapar, e indica para onde a criatura tinha ido, guiando Gwaine para o Bosque da Ilusão. Quando Gwaine sai correndo para buscar sua amiga, o homem sorri e automaticamente estala os dedos, anulando o encantamento de miragens, fazendo desaparecer toda a gente que havia ao seu redor. Gwaine, já dentro do bosque, ouve o grito de uma mulher. Ele se aproxima e vê uma sanguessuga gigante, que ele mata com um soco, mas sente como se não tivesse golpeado nada. Nesse momento, a mulher se aproxima agradecendo que a tenha resgatado e se transforma em outra sanguessuga que tenta mordê-lo. Mas desta vez é Gwaine quem é salvo por Rude, que aparece do nada e corta o monstro. Ela lhe diz que esse bosque está cheio de bestas mágicas como essa, e que não param de desaparecer, mesmo que as derrotem. Dentre as árvores aparece o homem que havia fingido ser atacado por um demônio, zombando automaticamente de tê-los enganado e, após apontar para Rude, diz que ela é uma decepção como herdeira do herói. Nesse momento, o homem se apresenta como Eva, um demônio. Rude pergunta por que ele envolveu Gwaine nisso, e o homem responde que é importante, já que ele foi quem derrotou o demônio Romero e Uroboros. Gwaine pensa que ele era companheiro dos outros vilões, mas Luke diz para não colocá-los no mesmo saco, que eles eram seres inferiores a ele. Nesse momento, Rude ataca o demônio, mas este a desvia e a golpeia. Assim, Gwaine se aproxima para curá-la. Ao ver isso, Luke diz que terá que matá-lo, já que ele tem mágica de cura. Gwaine se levanta e sai correndo para golpeá-lo. O demônio bloqueia e o lança pelos ares, mas Gwaine reage e se impulsiona de uma árvore. No entanto, o inimigo tem a vantagem e consegue feri-lo, deixando um grande buraco no chão. Ele consegue sair e golpear o rosto do demônio, mas este devolve o golpe como se não tivesse afetado em nada. Gwaine é arremessado pelos ares e sua caixa de adubo Nigari se abre, enquanto o demônio se regenera automaticamente. Gwaine aproveita também para curar suas feridas e pergunta por que ele disse antes que ele era tão importante. O homem diz que está eliminando elementos que podem interferir no seu plano, então deve eliminá-los, a eles dois, e a Helen. Após isso, decide acabar com o combate e invoca duas sanguessugas de tamanho colossal, que atacam Rude e Gwaine. E após um tempo desviando elas e desviando seus ataques, Rude pede a Gwaine que fuja, mas ele diz que não, e elimina um dos dois. A garota se surpreende e diz que se ele quer ser o melhor agricultor, não pode abandonar ninguém. E após um soco, elimina a outra besta. O demônio, ao ver isso, lança um poderoso ataque mágico, que deixa ambos no chão. De repente, aparecem duas sanguessugas mais que atacam Rude e, em seguida, imobilizam Gwaine. O demônio diz que uma vez que as bestas se agarram a algo, não o soltam, e se insistirem em tirá-las, arrancarão toda a pele. Mas vemos um pequeno brilho que sai das costas de Gwaine, e o homem diz que a garota é desnecessária, então eles vão matá-la. Ela se lamenta por não ter podido ajudar, e lembra que seus pais lhe disseram que a apoiariam fosse heroína ou não, e que ela deve seguir seu caminho. Após isso, o demônio lança uma esfera de energia para o céu,
para rapidamente notar que as sanguessugas estão se desfazendo. Gwaine explica que foi graças ao Nigari que ele tinha, que serve como pesticida e secou os monstros. E após isso, ataca o demônio, mas mesmo assim ele desvia todos os golpes. Rude vê isso e pergunta por que está indo tão longe. E após pensar que sempre a trataram mal por não dar a altura, ao perceber que se desistir dará a razão, ela se levanta e pensa que deve ser como Gwaine, e que mesmo que não possa ganhar, seguir lutando. Nesse momento, ela atravessa o demônio pelas costas com a espada. Este se liberta e se cura, mas a garota diz que não se renderá mais. Assim, desperta seu poder do Deus do Bem e após dar um par de cortes no demônio, o derrota, fazendo-o desaparecer. Uma vez acabado o combate, Gwaine se orgulha de Rude e desmaia em cima dela, pelo cansaço da luta. Ela revela que acredita ter se apaixonado por ele, então fica protegendo até que ele desperte. Um tempo depois, à noite, Rude diz que o teria levado nas costas, mas que ele não se moveu do lugar. Por não conhecer o caminho de volta, ela começa a andar. Ao estarem totalmente recuperados, de repente ouvem uns sussurros fantasmáticos. Ambos começam a se preocupar, já que Rude tem medo de fantasmas, mas resulta que era a mãe de Gwaine, e isso é o que realmente o aterroriza. Então, ele agarra Rude nos braços e sai correndo do bosque. Uma vez na cidade, ele percebe que o hotel não existe, e falam que amanhã retornarão à capital, então ele pede que o acompanhe. Já na porta da casa, ele pensa assustado se sua mãe já terá retornado, e como sabe que a repreenderá, sai correndo para o seu quarto. No dia seguinte, sua mãe suplica que por favor ele não vá. E ele, para que a deixe ir, diz que se não o fizer, poderia até chegar a odiá-la. Nesse momento, sua mãe pergunta se ele continuará sendo agricultor, e ele diz que sim, pois é algo que prometeu. Vemos uma tumba em uma lembrança. Após isso, despede-se de seus pais e se reúne com Rude para voltar à capital. Ambos falam por que fazia parte do plano de Loki, mas não chegam a nenhuma resposta. E ele diz que, de qualquer forma, a protegerá. Isso a faz corar e pensa que ele tirou as palavras da boca dela. Alguns dias mais tarde, está chovendo sobre o castelo e vemos o rei conversando com a princesa. Ela lhe diz que tomou uma decisão e que deve partir, o que deixa o homem muito triste. No dia seguinte, Gwaine e Rude chegam à guilda e Ellen lhes pergunta qual é a relação deles. A heroína diz que compartilham um destino. Ambas se dão um aperto de mãos com bastante tensão, embora Gwaine não perceba e pense que tudo está bem. Uma vez no campo, Gwaine vê um menino tentando roubar berinjelas. Então chegam Ellen e Rude para ajudar na horta. Ellen diz ao pequeno que não deveria roubar comida e que isso está muito errado. Então o rapaz automaticamente se desculpa. Gwaine se irrita porque as berinjelas ainda não estavam maduras, o que significa que nem estariam tão boas quanto poderiam ser. O menino se desculpa e seu estômago ronca porque está com muita fome. Ao ouvir isso, Gwaine lhe dá uma alface, que o menino adora. Nesse momento, Gwaine lembra de uma menina de cabelo rosa. Ellen diz que começaram a haver ataques de monstros, por isso, ultimamente, os recursos não estão sendo entregues e estão ficando mais caros. Nesse momento, ouve-se uma campainha de advertência e eles vão ver se são os monstros que estão atacando. Vemos os guardas e os aventureiros lutando contra enxames de monstros. Ellen se transforma e começa a combater pelo ar, enquanto Rude e Gwaine lutam em terra. Uma batalha campal se forma, mas são muitos inimigos. Chega um exército montado a cavalo e um guerreiro de armadura dourada e negra que levanta uma espada em nome do rei Aschenberg. Este ergue sua arma e diz que é a espada sagrada de Laik Beitan, uma espada capaz de repelir todos os monstros. Ao vê-la, os monstros recuam, e os aventureiros, junto com Gwaine e as garotas, se surpreendem automaticamente. Essa noite, a princesa visita Gwaine e lhe diz que veio se despedir. Nesse momento, a criada abre a porta e lhe diz que é hora de partir. Gwaine não entende porque ela deve ir embora, e pergunta, mas ela não diz a ninguém e simplesmente vai embora. Gwaine não entende nada, e no dia seguinte, continua pensando que não sabe o que está acontecendo de verdade. Mas então não apareceram mais monstros. De repente, chega uma mãe e seu filho, que era o menino do dia anterior que roubou comida. A mãe se desculpa pelo comportamento de seu pequeno, e este diz que a verdura que Gwaine lhe deu estava riquíssima, o que deixa Gwaine muito feliz. A mulher diz que trabalha como costureira e que qualquer roupa que ele precise, ela pode fazer. Depois disso, compra algumas verduras e vão embora. Ao lado de Gwaine aparece Rix, o carteiro famosíssimo deste anime, que entrega a Gwaine outra carta de sua mãe e lhe diz que está ganhando a reputação de que suas verduras são muito boas e baratas. Gwaine diz que como os monstros já não aparecem, os preços se estabilizaram de novo e tudo graças a essa espada sagrada de Aschenberg. Ele acredita que o reino vizinho é muito amável ao prestar sua ajuda para repelir os monstros, mas o carteiro não está muito seguro disso. Depois disso, ele mostra um jornal com uma edição extra que acabou de distribuir naquele dia. Ao lê-lo, Gwaine se surpreende. Enquanto isso, na guilda, Ellen e Rude estão, e como esta última tem muita fome, a recepcionista oferece para compartilhar seu almoço. Uma vez que estão comendo, mostram à heroína um jornal em que contam que a princesa se casará com um príncipe do reino de Aschenberg para proteger seu reino.
e ela lembra como os ajudou no dia anterior, mas se irrita que os monstros obedecessem, já que não deveriam entender a língua humana. Gwen chega à guilda e começa a falar do relatório do jornal, mas ele lhes mostra a carta que chegou de sua mãe, e esta diz que esteve investigando e que a espada não tem nenhum poder como dizem. Também diz que não é nenhuma arma lendária, mas sim que a forjou um ferreiro comum, e finalmente explica que conseguiu essa informação porque ela antes era comandante das marionetes na sombra. Ambas se surpreendem muitíssimo, mas Gwen não tem nem ideia do que se trata esse grupo. Elas explicam que eram uma das espiãs que eram capazes de recuperar qualquer informação. Finalmente, na carta, ela lhes conta o mais importante, que o que está invocando os monstros é um só demônio e que o está fazendo porque tem sua namorada presa, de refém. Em poucas palavras, o reino de Aschenberg estava enganando o resto, fingindo que os protegia, mas na realidade os atacava para se aproveitar deles e ficar como os salvadores. Por isso pediram a mão da princesa em troca de mais proteção. Isso enfurece Gwen, que diz que vai resgatar Fall. Então decidem ir para lá, já que tem um guia perfeito. E nesse momento aparece Rix, o carteiro, que os ajudará a partir de agora. Enquanto isso, há uma reunião do príncipe do reino de Aschenberg, chamado Nedilus, com os altos cargos do reino vizinho, que agradecem a ajuda e a proteção. No entanto, o príncipe explica que só tem uma espada e muitas petições de ajuda. Ao ouvir isso, o resto dos nobres começa a tentar comprar sua ajuda, oferecendo acordos e descontos para o reino. Tempos depois, já sozinho com o príncipe Nedilus na sala, ele começa a rir de que seu malvado plano de conquistar está funcionando e vemos que ele fala de um demônio que se chama Gazel. Este tenta negar, dizendo que já foi longe demais e que não quer mais guerra entre humanos e monstros. Ao fazer isso, o príncipe golpeia Gazel, lembrando que ele não pode se negar e que deve obedecer ou ele matará sua amada. Nesse momento, o demônio acena com a cabeça e obedece. E por sua vez entra a princesa Fall, prendendo o príncipe por tratar um servo daquela forma. Ele explica que estava sendo rigoroso, já que era necessário. Nesse momento, um guarda abre a porta chamando o príncipe e informa que a carruagem para o casamento está atrasando. Ele se irrita e pede para substituírem a carruagem rapidamente. O guarda vai e Nedilus oferece um pouco de vinho à princesa e diz que a vê mal desde que chegou ao reino, mas que é questão de tempo para ela se acostumar. No dia seguinte, vemos Gwen na loja da costureira comprando umas vestes, e Hicks, Ellen e Rudy estão na carroça enquanto o carteiro recebe uma carta com os arranjos para poder acessar Aschenberg. Gwen se junta ao resto do grupo e, uma vez todos prontos, começam a viagem para a cidade. Hicks diz para irem escondidos e que, uma vez que cheguem, resgatem a refém. Eles perguntam o que ele fará enquanto isso, e ele conta que irá buscar monstros para demonstrar que a espada é falsa, assim poderão cancelar o compromisso. Ellen pergunta como ele poderá reunir esses monstros, e nesse momento ele revela que é um trabalhador das marionetes na sombra e que é um demônio. Isso surpreende o resto, e o carteiro conta que há demônios bons que querem viver como humanos em tranquilidade. Também diz que o demônio ameaçado se apaixonou por uma mulher humana e vivia entre pessoas há muito tempo. Foi assim que foi chantageado por Nedilus para atacar os humanos, mesmo que gostasse deles, para que não fizessem mal à sua noiva. Gwen decide deter essa injustiça, se arma de coragem e decidem começar o plano. Na noite antes do casamento, a princesa fica muito triste, pois queria ver Gwen uma última vez, e Nedilus ouve o nome dela enquanto espionava atrás da porta. O dia do casamento finalmente chegou, e as ruas do reino de Aschenberg se enchem de gente celebrando. O príncipe está alegre, porque pensa que seu plano vai funcionar. Entra no quarto da princesa, onde a vê vestida com um traje de noiva, e pede para irem juntos onde estão os convidados, mas ela diz para ele ir na frente e que o alcançará. Nedilus acena e se retira do quarto. Após pedir também à sua criada que se vá, ela lembra que seu pai disse que deveria se casar com a pessoa que realmente amasse, independentemente da classe social. Ela pensa que sim, que o faz pelo bem do país e que é sua obrigação. Uma vez na cidade, Gwen e as garotas veem o edifício onde a refém deveria estar, então precisam chegar lá. Ellen diz que certamente haverá muita vigilância, mas Gwen garante que não serão descobertos graças aos disfarces. Os três estão com roupas de agricultor que a costureira fez, e Gwen está muito feliz com o resultado das peças, mas ambas as garotas pensam que vestidas assim vão se destacar muito mais que o resto das pessoas. Após discutir sobre a roupa, começam a falar sobre como vão executar o plano de resgate. Gwen explica que salvarão primeiro a noiva de Gazel e depois a levarão à igreja. Dirão que o demônio está sendo ameaçado pelo príncipe e farão com que ele confesse que o poder da espada é totalmente falso. Feito isso, saem à rua e começam com seu plano de resgate, mas mal saem, um guarda suspeita deles. Gwen diz que são fazendeiros para nada suspeitos e que vieram para repartir verduras frescas no palácio. O guarda pergunta por que entregam verduras no palácio, e Gwen responde que é porque estão muito frescas e que claramente são muito boas. Mas as garotas esperam o pior. E assim é, já que os guardas começam a persegui-lo por ser tão suspeito.
Para poder seguir com o plano, Ellen se transforma e lança Gwen pelos ares, que entra rompendo a parede do alto do castelo. Ali encontra a noiva de Gazel, e os guardas entram no quarto, mas Gwen, com as verduras que tinha na cesta, os derrota rapidamente a todos. Ele pede à moça que o acompanhe para se reunir com seu amado, então a leva, quebrando tudo enquanto foge dos guardas. Na rua, Ellen, Nude, Gwen e a garota se juntam novamente para fugir juntos do soldado que os perseguia, ou claramente dos soldados que os perseguiam, até que ouvem a campainha e veem a igreja a qual devem chegar antes que a cerimônia termine. Tanto Ellen quanto Rudy ficam para ganhar tempo enquanto Gwen vai deter o casamento. De fora da cidade, Hicks está preparado para fazer sua parte. Dentro da igreja, o rei pergunta a Fel se ela tem certeza de que quer se casar, e ela automaticamente diz que sim, já que claramente o faz pelo bem do país e que é sua obrigação. Uma vez que andam pelo tapete vermelho em direção ao altar, onde o príncipe os espera. Ellen e Rudy correm de um lado para outro, distraindo os guardas. E então, a cerimônia começa, mas justo antes do beijo, a porta sai voando, golpeando o príncipe contra o altar, e Gwen aparece, cumprimentando a princesa. Rapidamente, o príncipe se levanta e diz que Gwen é um vilão que veio sequestrar a princesa, mas ele responde que não e conta tudo o que Nedilos estava fazendo em segredo, afirmando que a espada era falsa e que os estava enganando a todos. A princípio, as pessoas não acreditam, então é aí que ele começa a dar as provas. Nesse momento, entra um guarda muito alarmado avisando que os monstros começaram a cercar a cidade. Sobre o céu, vemos Hicks tocando uma flauta para atrair os monstros para a igreja. O príncipe chama Gazel para que lhe traga a espada, mas este está de novo junto à sua parceira, e é o carteiro quem traz a arma. Gwen pega a espada e, para demonstrar a todos que é falsa, a joga diante de um monstro que a observa e a parte com uma mordida. É aí que Gazel diz que foi o príncipe quem controlava os monstros com uma flauta que só um demônio pode tocar. E após assobiar novamente com o instrumento, automaticamente as bestas recuam. Ele conta que o príncipe o ameaçou e ordenou que enviasse os monstros para outros países, para depois se fazer de herói e aproveitar para enganar os reinos aliados. É então que Nedilos começa a rir, dizendo que é tarde demais e que enviou monstros para Meigis com os cadáveres do resto como Isaka. E tudo isso para que uma vez que o reino caísse, ele o fizesse parte do território e reinasse. Mas nesse momento, Ellen e Rudy entram pela porta, dizendo que antes de irem embora, os guerreiros aventureiros foram treinados para proteger o país. Vemos os humanos lutando e de repente os guardas interrompem na igreja. O príncipe se alegra e pede que os detenham, mas estes já haviam sido informados dos maus atos que ele havia cometido. Então, num ato de fúria ao ver seus planos frustrados, Nedilos tenta atacar o rei com uma faca, mas Gwen bloqueia a arma com uma verdura e, após isso, lhe dá um forte soco, derrubando-o. Os guardas prendem o príncipe e Fel anuncia diante de todos que ama Gwen e que quer se casar com ele. O que as garotas automaticamente se surpreendem e Rudy se irrita ao ver que Gwen é um mulherengo. O rei dá sua aprovação para se casarem, mas Gwen não quer e tenta tirar a princesa de cima dele. Quando o rei se retira, Hicks lhe dá uma carta sem remetante que se dirigia para Nedilos, e nela estava explicado todo o plano que o príncipe deveria seguir. Assim, o rei percebe que Hicks é um membro das marionetes na sombra, e descobrem que havia alguém manipulando Nedilos. A paz regressou após prenderem o agora ex-príncipe e vão celebrar na guilda. Então aparece a princesa dando-lhes um enorme tesouro. Ellen comenta que a princesa lhe é familiar, mas Gwen tenta enganá-la dizendo que é normal, já que tem um aspecto muito comum. A recepcionista, surpresa, diz que isso não pode ser, já que ela é uma beleza, e Gwen responde que não é. Então aparece a princesa, agora se fazendo passar por filha, e pede desculpas por não ser uma beleza. Rudy diz que estava falando da princesa, e ela responde que Fal não é a sua única rival, e Rudy a desafia para ver quem fica com Gwen. Assim ele vai rapidamente trabalhar no campo. Ele se orgulha de como os tomates cresceram graças ao Nigari, mas tanto filha quanto Rudy continuam insistindo para que ele diga qual das duas prefere. Assim ele tenta desviar o assunto, ao que ambas perguntam se há outra mulher por quem ele sente algo, e ele responde que sim, o que surpreende as duas. Dito isso, recolhe as verduras e sai correndo para vendê-las. Após mudar de cena, podemos ver Gwen, que deixou um par de verduras e hortaliças em frente a uma foto em que aparece com uma garota chamada Lívia, há 15 anos na vila de Seals. Podemos ver o pai de Gwen colhendo batatas e, ao lado, ele criança com muitas caixas de colheitas. Sua mãe começa a bater em seu marido pensando que ele estava fazendo Gwen trabalhar. Um tempo depois, o menino foi entregar uma cesta de batatas a vários aldeões da vila para compartilhar. Nesse momento, uns homens gritam e agarram uma menina que aparentemente estava roubando comida das plantações.
Gwaine pergunta por que ela rouba, e a mulher responde que certamente está sozinha e com muita fome. A mulher diz que a menina provavelmente vive na montanha, então é provável que ela tenha que ser entregue a um comerciante de escravos, já que se ignorarem isso, é possível que a menina continue roubando verduras. A pequena, para tentar escapar, morde o braço dos homens e rapidamente corre até a cesta de batatas. Após pegá-las, foge em direção ao bosque. Mais tarde, ela começa a comer as batatas cruas e Gwaine a encontra. O menino oferece uma sopa e diz que as batatas cozidas sabem muito mais gostosas. Após isso, diz que a sopa foi feita por sua mãe, ele deixa a tigela e vai embora. No dia seguinte, Gwaine volta e desta vez traz uma tortilha de tomates, mas ela não aparece, então Gwaine deixa a tigela e vai embora novamente. Como no dia anterior, mal ele sai, a garota desce de uma árvore e come a tortilha. No terceiro dia, ele lhe leva um sanduíche de peixe, e aí sim a garota se mostra, embora um pouco tímida. Ela começa a comer com o rapaz e diz que está muito gostoso, especialmente os tomates. Ele diz que os cultivou e pergunta qual é o nome dela, ao que a garota responde que é Sylvia. Gwaine diz que sua mãe sempre lhe disse que as pessoas são felizes quando têm um estômago cheio, e isso é o que faz um agricultor feliz, saber que as pessoas desfrutam de seus cultivos. Nesse momento, Gwaine sente fome e a menina oferece um dos sanduíches, e Gwaine diz que não, mas que Sylvia tem fome e não pode ser feliz, então também tem que comer. Nesse momento, os homens que aprenderam anteriormente na vila encontram novamente e a agarram. Gwaine, de joelhos, diz que pagará todas as despesas de toda a comida que ela pegou roubada para poder quitar sua dívida e que a deixem em paz, mas os homens não acreditam em nada. Nesse momento, chega o pai de Gwaine perguntando se seu filho fez algo de errado. Eles dizem que não, mas que prenderam a menina que estava roubando a colheita. Após comentarem com o pai de Gwaine, dizem que a menina nem sequer valeria o suficiente para que pudessem recuperar as perdas que tiveram. Assim, o pai de Gwaine oferece a carga que leva como desculpa pelas travessuras da pequena. Eles aceitam e levam a carga. Gwaine pergunta se deveria mesmo dar tanto arroz, e ele diz que pela segurança da menina não há problema, mas que sua mãe o matará quando ele chegar em casa. A menina, envergonhada de ter os metido em problema, devolve as batatas que roubou alguns dias atrás. Assim, o pai diz a Gwaine que se vão ter que cozinhar tanta quantidade de batatas, vão precisar de convidados para poder comê-las, dando uma indireta para que a convide para jantar. A partir de então, a menina passaria a fazer parte da família e uma irmã para Gwaine. 2 anos depois, a menina tenta fazer Gwaine tirar um descanso ao ver que não parava de cultivar, mas aparece o pai e diz que é impossível porque o rapaz é um louco da agricultura. Nesse momento aparece Testa criança fugindo de umas abelhas, até que de repente aparece a mãe de Gwaine e mata todos os insetos assassinos. Após isso, ela conta a Sylvia e também a Gwaine que vão sair um pouco para a capital real para buscar uma casa, já que querem se mudar. Assim deverão cuidar da casa enquanto ele está fora. Gwaine pergunta a Testa, uma vez que seus pais se vão, por que ele estava perseguindo abelhas assassinas se esses bichos não eram da zona. Seu amigo responde que é porque foi explorar, já que se supõe que há um tesouro incrível no bosque, na parte de trás da vila. Diz que o caminho, se desviarem das abelhas, não é muito complicado, e que poderiam regressar antes da noite, e o termina de convencer dizendo que poderia conseguir pelo menos uma joia para Lívia. Eles decidem ir, e a menina quer acompanhá-los, mas ele diz que não, que o melhor será que ela fique na vila porque pode ser muito perigoso. Uma vez no bosque, Gwaine pergunta a Testa por que ela sempre está tão grudada nele, e seu amigo responde que ela pediu para não contar, mas que todos na vila a tratam muito mal, e até a golpeiam às vezes pelo que ela fez no passado. Assim, Gwaine chega à conclusão de que esta é a razão porque os pais querem se mudar, para que a menina possa viver bem e tranquila sem que nenhuma pessoa se meta com ela. Uma vez que chegou na zona sinalizada no mapa, de repente Gwaine pisa numa pedra sem querer e se abre uma entrada das rochas. Os dois caem no que parece ser uma espécie de santuário que nenhum dos dois conheciam e encontram uma laje de pedra parecida com uma tumba, que tem algo escrito em uma língua que não entendem. E quando Gwaine toca a pedra, ela automaticamente começa a brilhar, aparecendo um monstro enorme com grandes olhos na mente de Gwaine que o ataca e faz ele desmaiar. Por sua vez, um grande vulcão entra em erupção. Tempo depois, Lívia, totalmente assustada, tenta despertar seu irmão, que está bastante ferido. Nesse instante, Testa entra na barraca em que Gwaine estava deitado e explica que o vulcão entrou em erupção e por isso toda a aldeia está sob uma camada de cinzas. Os aldeões da vila também não podiam sair porque a ponte havia desabado. Como os cultivos estragaram, começou a haver falta de suprimentos e a vila começou a ter fome, já que nem os pomares de Gwaine puderam ser salvos. Após isso, ele começa a sentir muita dor e cai de joelhos, desmaiando. Essa noite, a menina, para dar de comer a seu irmão, pretendia roubar os suprimentos da aldeia, mas lembrou que ele a salvou com a condição de que nunca mais voltaria a fazer isso.
Assim, em vez de roubar a comida do resto das pessoas, decidiu colocar sua própria comida no prato de seu irmão, para que este pudesse comer mais. Gwen se surpreende ao ver que há tanta quantidade de comida em seu prato, e seu irmão mente, dizendo que chegaram da capital para tranquilizá-lo. Ele diz que se sente aliviado que ela então possa comer até se sentir satisfeita, e ela responde que espera ansiosa para comer as verduras que ele cultiva. Assim, os dias foram passando, até que ela não pôde aguentar mais e faleceu por desnutrição. Gwen acorda sentindo que algo ruim está acontecendo e nesse momento Testa entra em sua barraca para contá-lo. Diz que, quando a encontrou, já era tarde demais e que ela morreu daquela forma, o que o deixa horrivelmente mal, já que percebeu que ela o havia enganado e ele estava dando sua comida. Assim, ele se sente muito culpado. Na atualidade, enquanto colhia, Gwen pensava em sua irmã falecida, sabendo que agora, com seus cultivos, ela teria podido comer tudo o que quisesse. Após isso, levanta-se o ancinho e se dispõe a dar o melhor de si para poder cumprir a promessa que ele fez. Ao mudar de cena, vemos que é noite e podemos observar Gwen lutando com um dragão, que ele derrota com um golpe. De volta para casa, encontra uma garota jogada no chão, inconsciente. No dia seguinte, a garota pede a Gwen que desperte e este se alegra ao ver que ela já está bem. Ela, um pouco assustada, pergunta se foi sequestrada por Gwen, ao que ele responde que não, que a encontrou inconsciente e que simplesmente quis ajudá-la, já que estava preocupada com ela. Pergunta se ela lembra o que aconteceu, e a garota diz que ia a caminho da guilda de aventureiros para fazer um relatório. Ele diz que a acompanhará, já que também quer ir à guilda e que também vai fazer o café da manhã. Depois disso, Gwen se apresenta e a garota diz seu nome, que é Laine. Depois de um tempo, Rude entra na casa de Gwen e vê a garota, tirando de contexto a conversa que estavam tendo, pensando que acabaram de fazer o delicioso, e que Gwen era um pervertido. Assim, irritada, sai correndo, chamando Gwen de idiota. Uma vez na guilda, Ellen diz que Rude mal interpretou tudo e que ela avisará Rude. Assim, Gwen diz que a garota gostaria de fazer uma petição na guilda. Ela explica a Ellen que se trata de uma investigação sobre um estranho acontecimento na cidade, pois diz que estão acontecendo coisas muito estranhas e que as pessoas agem de forma muito estranha. Por ser uma petição com poucos dados, Ellen duvida que alguém possa se lançar a completar a missão, por não saber muito bem o que pode encontrar. Laine pergunta a Gwen se, sendo aventureiro, poderia ajudá-la a solucionar o que está acontecendo na cidade. Ele aceita, pois acredita que o que a garota está dizendo é verdade. E quando pergunta que cidade é, ela diz que se chama Povo Gyul, o que automaticamente surpreende Gwen, já que ali é onde se elaboram e cultivam os mais ricos aspargos, que segundo ele são os melhores do mundo. Após isso, a acompanha para trocar de roupa. Ela pergunta por que ele decidiu ajudá-la, e ela, muito assustada, pergunta se ele por acaso está esperando que ela pague com seu corpo. Gwen responde que, obviamente, não espera isso, que faz isso porque se preocupa com ela. Assim, ela decide confiar nele. Em um beco, Rude estava espionando e volta a mal interpretar tudo, pensando que são um casal, ao que ela diz que sabia e que Ellen havia mentido. No caminho para a cidade, um som alerta Gwen e ele se assusta ao ver correndo atrás da carruagem uma orc fêmea devido às suas más experiências anteriores. Mas o condutor diz que não precisa se preocupar, já que é apenas um orc, mas uma vez que se vira, vê que são uma horda inteira de orcs perseguindo eles. Assim, Gwen se desculpa porque acredita que a culpa é dele e desmaia de susto. Uma vez que acorda, percebe que a garota lhe colocou um estranho colar no pescoço e pergunta o que é. Ela diz que é um amuleto que tem um efeito que acalma a mente. E nesse momento chegam à vila. O condutor diz que a garota é boa e que quando ele desmaiou, ela o apoiou em seu colo, vigiando para que estivesse bem até que ele despertasse. Uma vez nas portas, os guardas bloqueiam a entrada, mas a garota diz que é um acompanhante. Assim, após isso, os guardas lhe permitem o passo para a cidade. Gwen percebe uma vez dentro da cidade que os soldados que havia estavam armados com esfregões. Já no mercado, ele percebe que há um cozinheiro que estava servindo espetadas de aspargos. E, enquanto as cozinha, Gwen pergunta se ele sabe algo sobre os sucessos estranhos que estavam acontecendo na cidade. O senhor responde que não e lhe entrega sua comida, mas claramente a entrega totalmente carbonizada. Nesse momento, Gwen percebe que todos na cidade estavam agindo como se estivessem loucos, e de repente 2 pessoas encapuzadas o agarram e o levam. Um tempo depois, quando Gwen se liberta dessas pessoas, ele se sente aliviado. A garota oferece ele descansar em sua casa, e na mesma tarde ela conta que sua família tem uma loja de colares. Após isso, Gwen pergunta o que aconteceu com seus pais, e ela responde que depois que a cidade começou a agir estranho, eles foram para algum lugar e ainda não regressaram.
No dia seguinte, após investigar, ver que a gente age estranho o tempo todo, Gwen e Line encontram um homem que diz ser o senhor dessa cidade e que se chama Lemuro. Gwen conhece esse homem, já que foi quem conseguiu a revolução dos aspargos nessa cidade, já que ambos são fãs de aspargos. O homem percebe que Gwen usa um colar muito parecido com o dele, e isso faz Gwen perceber que o homem também sabe que estão acontecendo coisas estranhas na cidade. Como tem muitas coisas para falar, o nobre convida Gwen para jantar em sua mansão. E justo nesse momento, Gwen volta a ser sequestrado pelas duas pessoas com túnica, e enquanto o levam, ele grita que depois lhes contará. Depois de um tempo, quando ele se liberta novamente, a garota comenta se não é estranho que o homem, estando em seu juízo perfeito, continue querendo ficar na cidade e que não tenha pedido ajuda a ninguém, mas ela diz que ele deveria escutá-lo, pois talvez assim esclareçam bem as coisas, e ela diz que está bem, mas que ele tem que ter muito cuidado, já que é o tipo de pessoa que é tão boa que se deixaria enganar sem perceber por outra pessoa que seja muito má. Ao entardecer, chegam à mansão do homem e veem que todos os elementos decorativos têm a ver com aspargos, desde os quadros até as esculturas. Ao chegar na sala em que Lemuru esperava, Gwen vai direto ao ponto e pergunta se ele sabe o que está acontecendo na cidade. O nobre diz que ele não tem por que se preocupar com isso, e nesse instante todos os soldados do quarto apontam com suas lanças para Gwen. O senhor conta que tem um favor a pedir-lhe, e Gwen reage derrotando muito facilmente todos os guardas. Uma vez que ele os vence a todos, começa a correr em direção ao senhor para golpeá-lo, mas entre eles se interpõe Line. Após isso, ela diz que avisou para ele ter cuidado por ser uma pessoa tão boa, pois poderiam enganá-lo. Nesse momento, do corpo do homem sai um demônio, com 4 serpentes nas costas, que diz se chamar Britra, e que é um demônio de alto rank. A criatura conta que seu poder se baseia em controlar as pessoas, mas que só pode controlar uma por vez. Cristalizou seu poder em uma pedra como a que Gwen usa no colar e a incrustou na estátua da deusa do centro da cidade. O monstro nos conta que seu plano era fazer isso na capital, mas ouviu um rumor de que alguém havia derrotado Romero e Ouroboros, então quis prendê-lo para poder controlá-lo e aumentar sua fama entre os demônios. Line pede desculpas a Gwen, ao que o demônio zomba, e ela diz que só age assim porque o monstro havia raptado seu pai e sua mãe. Nesse momento em que parecia que tudo estava perdido, a garota lembra de todos os momentos que passou com Gwen e que ele foi muito bom com ela. Assim, ela pede para ele fugir, mas ele atira um estranho artefato contra o chão, que quando se rompe, emite uma potente luz. E, após isso, houve-se uma grande explosão que faz desabar todo o edifício. Nesse momento, o demônio percebe que a estátua do centro da cidade havia sido destruída, e Gwen nos conta que sempre tinha tido um plano para caso as coisas saíssem do controle. Ele conta que suas amigas quebraram a estátua quando ele os avisou com a luz, e o demônio, surpreso, diz que é impossível, já que Line esteve com ele vigiando o tempo todo, e Gwen diz que ele esteve o tempo todo, menos em 2 ocasiões, que foram quando as pessoas encapuzadas o levavam. Aí nos conta que as pessoas encapuzadas eram Ellen e Rudy, que vieram porque estavam muito preocupadas com ele, e uma vez na cidade, ao ver que tudo estava estranho, decidiram investigá-lo por sua conta. Assim, na segunda vez que o sequestraram, contaram que a gente da cidade estava sendo controlada pela estátua da deusa e que queriam comprovar se o nobre era quem estava por trás de tudo. Assim, quando soubessem, ele só tinha que avisá-las com uma pedra que lançava muita luz para que elas destruíssem a estátua, e que após isso, suas amigas já teriam salvado os pais da garota. O demônio diz que ainda lhe resta um refém, e que se ele der mais um passo, matará o nobre. Mas Gwen aproveita a obsessão do homem com os aspargos e o faz recordar o que significam para ele, quebrando automaticamente seu controle mental. Após isso, Gwen dá um grande soco no demônio que o faz voar muito longe da mansão. No dia seguinte, já quando Gwen e suas amigas decidem regressar à capital, Line lhe dá de presente os amuletos e, para se despedir, ele dá um beijo na bochecha, o que surpreende muito Ellen e Rudy. E Line diz que quando for maior de idade, irá à capital e lhe diz que serão um casal. Uma vez que começa a ir embora, a heroína começa a chamar Gwen de pervertido enquanto golpeia, e, já ao longe, a garota diz que da próxima vez o beijo será na boca. Um dia depois, vemos Gwen na horta verificando a quantidade de tomates que colheu. Após provar um e ver o resultado do seu trabalho, pensa que não se importaria de vender seus produtos por todo mundo. Por outro lado, vemos as 3 garotas conversando enquanto trabalham tranquilamente colhendo batatas, muito felizes de ver o resultado das colheitas de Gwen. Fal percebe que as outras 2 garotas receberam um bonito colar de Gwen e gostaria de ter um também. Rudy e Ellen dizem que Gwen lhes deu seus colares que acalmam a alma, para ajudá-lo na Vila Guur, e após isso terminam falando do que as preocupam, que Gwen vá em aventuras e volte com uma nova cada vez. Após isso, houve um grito dilacerante do rapaz ao longe. O motivo pelo qual ele gritava é que havia crescido uma erva daninha em sua horta e se espalhado demais, o que faz crer que baixou a guarda e está muito irritado. Um tempo depois, Fal e Gwen vão vender verduras em uma barraca na cidade e atendem vários clientes.
Nesse momento, aparece Jake e faz um pedido de verduras e frutas a Gwaine enquanto o convida para tomar uma bebida na guilda, mas ele automaticamente o rejeita. E após isso, aparece o rei disfarçado com uma túnica para passar despercebido. Ele pergunta a Gwaine quando ele aceitará se unir à sua família, já que anteriormente já lhe ofereceu terras e uma esposa. Gwaine comenta que não está interessado em empreender essa mudança, mas o homem insiste, oferecendo-lhe terras de cultivo e ferramentas novas. Gwaine começa a fantasiar com o que lhe disse, e as garotas tentam detê-lo, com tão má sorte que acabam o deixando inconsciente com um golpe na cabeça com uma batata. Nesse estado de inconsciência, o rapaz ouve a chamada de uma mulher angelical, que lhe diz que, em breve, se reunirão. Ele desperta após o golpe e acaba por rejeitar a oferta do rei, que se vai novamente muito frustrado. No final da jornada de trabalho, conseguem vender tudo o que trouxeram à vila, e Gwaine está muito decidido a acabar com as ervas daninhas que ameaçam sua horta. Mas as garotas têm outros planos e decidem ir à guilda. No caminho de volta, ele encontra Rix e começa a contar-lhe, a modo de desabafo, sua raiva com a planta invasora da horta. De repente, os gritos de uma menina pequena interrompem os dois rapazes e descobrem um grupo de senhores tentando raptá-la à luz do dia. O rapaz os adverte para que deixem a menina em paz, mas, ao não se renderem, ele se vê obrigado a dar-lhes uma surra para acabar com a situação. Gwaine consegue que deixem a menina, que se revela ser a filha única do rei demônio, Yuria. Rix explica à menina que Gwaine não odeia os demônios, e a pequena decide pedir-lhe ajuda mais uma vez. Yuria conta que enquanto estava tranquilamente brincando em seu quarto, o demônio encarregado de cuidar dela a advertiu que corria perigo ali. Seu cuidador abriu uma espécie de portal e forçou a menina a ir para outro lugar para salvá-la. Gwaine aceita ajudá-la e deixa o problema de sua horta a cargo de Rix. Como não tem dinheiro para construir um barco e chegar à Terra dos Demônios, Gwaine atravessa o oceano correndo com Yuria nos braços. Ao chegar à margem, são atacados pelo demônio cuidador, que tinha por nome Volpidoma, que parece estar sendo controlado. Gwaine protege a menina das esferas de energia que Volpe lança, e é ferido várias vezes. Ainda assim, ele consegue quase nocautear o demônio com uma batata. Ao ver seu filho em sério perigo, a mãe de Gwaine aparece em cena e deixa Volpe fora de combate com um golpe. Yuria conta a Gwaine e a sua mãe que Volpe é o usuário de magia mais poderoso que ela conhece, embora tenha formas de agir muito estranhas às vezes. Desse modo, deixam para trás o demônio cuidador e os três se dirigem ao castelo, apesar de algo preocupar Gwaine. Infelizmente, todos no castelo parecem ter caído ante o ataque inimigo. Inclusive o pai da menina, o rei demônio, encontra-se inconsciente e gravemente ferido junto ao trono. No entanto, um guarda ainda está vivo e os adverte para que tenham cuidado. Nesse momento, a suposta mãe de Gwaine tenta decapitar a menina com uma espada e ele automaticamente a impede. Como suspeitava, essa mulher não era sua mãe e ele a reconhece por seu comportamento. Quando o encontrou lutando contra Doma, sua mãe teria corrido para abraçá-lo tão forte que poderia partir-lhe os ossos. O demônio revela sua identidade e resulta ser a irmã adotiva de Gwaine, chamada Lívia. Gwaine, muito confuso, diz que ela estava morta, mas ela responde que, graças ao deus maligno, agora está aqui. Lívia acredita que o deus malvado é capaz de curar todas as penas e os problemas do mundo. Então, decide mostrar a seu irmão o poder que tem a graça dele e ataca Yuria com um único ataque. Lívia ataca o castelo, partindo-o ao meio, e zomba da fragilidade deste mundo. O ataque não atinge Yuria, nem Gwaine, que permanecem juntos enquanto Yuria revela algo importante. O poder do deus malvado também está selado dentro de Gwaine, e tanto sua habilidade de amar a natureza como suas estatísticas são coisas do deus. Além disso, Yuria diz a Gwaine que na realidade ele já teve contato com o deus e que o conhece. Yuria tenta seu irmão para se unir a seu lado, dizendo que lhe contará mais sobre tudo o que aconteceu se ele aceitar viverem juntos como antes. A menina interfere em seu engano e automaticamente enfurece muito Lívia, que a agarra pelo pescoço e ameaça de morte. Nesse momento, o colar de Gwaine começa a brilhar e o tempo se detém completamente antes que Lívia acabe com a menina.
A mulher angelical, que anteriormente havia escutado, se apresenta nesse mesmo instante. Ela se revela ser o bom Deus, segundo as pessoas, e graças ao colar que Gwaine tinha, consegue se apresentar ali para ajudar. A deusa oferece a Gwaine eliminar o poder do deus maligno de seu interior, em troca de obter o seu. Então, eles fazem um pacto antes que o deus maligno interfira, já que percebeu o que ela pretende. Agora, com o poder renovado, o rapaz tem a missão de reverter o dano que está causando o deus maligno e salvar Yuria. Parece que sua nova habilidade não lhe serviu de muito, já que simplesmente invoca umas plantas que não parecem fazer nada. No entanto, quando menos esperam, elas se convertem em uns fortes chicotes que liberam a menina do ataque de sua irmã, e resultam ser as mesmas plantas que estavam causando estragos em sua terra de cultivo. Lívia se liberta facilmente da maioria dos ataques de proteção do rapaz, até que aparece Volpe, que já não está controlado e interfere na briga. Isso só provoca a ira de Lívia, que tenta matá-lo até que Gwaine grita seu nome e ela para. A briga se torna muito chata para a garota e decide detê-la de repente para oferecer a Gwaine reencontrá-la mais tarde, a sós. Volpe confronta Gwaine, perguntando sua relação com a jovem de cabelo rosa, até que o Rei Demônio aparece em cena. O homem pede para parar, já que Gwaine o salvou a todos. Ele conta tudo o que aconteceu ao rei e pede ajuda para descobrir alguma coisa sobre o deus maligno. Enquanto isso, Fal decide sair do castelo e, como de costume, pede à sua serva que se faça passar por ela, enquanto está fora do quarto. A donzela aceita, sem problema. Mas apresenta um sorriso sinistro quando Fal se retira do quarto apressadamente. De volta à vila, Gwaine está recordando as palavras de sua irmã e se perguntando por que ela lhe disse que conhecia o deus maligno. Então lembra da besta que, quando pequeno, viu algo que poderia ser o deus maligno. Ao tocar a estranha pedra que tinha uma inscrição, decide ir falar com Testa, que esteve com ele quando tudo aquilo aconteceu na caverna. Seu amigo, no entanto, só lembra que Gwaine desmaiou e que houve uma erupção vulcânica, e então pergunta sobre o deus maligno, mas também não parece saber nada. Assim, começa a falar das tarefas do campo. Gwaine agradece que ele cuide dos seus cultivos e se despede do seu amigo após oferecer-lhe que vá algum dia à capital. Uma vez que se afasta, Testa fala consigo mesmo e diz que não pode se afastar dali, mas agradece o convite de Gwaine. Enquanto vai pelo bosque, Gwaine encontra um orc que ele golpeia, mas não é capaz de derrotar até que chegam uns integrantes da guilda. Rudy e Helen conversam tranquilamente com Gwaine e perguntam como ele não conseguiu lidar com um orc sozinho. As duas garotas acham estranho que Gwaine não pudesse derrubá-lo com um único golpe, e pedem para ver suas estatísticas e percebem que Gwaine perdeu sua habilidade e suas estatísticas caíram consideravelmente, mas ele não conta o sucedido para não preocupá-las. As garotas tentam animar Gwaine até que chega Rix e entrega uma carta de parte de sua mãe. Trata-se de uma carta muito doce, da mãe, o que incomoda bastante Gwaine. Uma vez que Rix se retira, Filha aparece e se une à conversa em uma cena de ciúmes entre as garotas pelo rapaz. Gwaine tem a cabeça cheia de perguntas que precisa resolver e muito trabalho a fazer como agricultor. Ele lembra como as conheceu enquanto faz seu trabalho na horta, e elas vêm ajudá-lo. Finalmente, nos mostra Yuria no alto de um castelo esperando por seu irmão, para logo depois desaparecer. E aí, curtir essa loucura agrícola? Se você ficou até o final dessa jornada épica, com o fazendeiro mais OP do anime, comenta a cenoura aqui embaixo que a gente vai dar um coração no seu comentário. E não esquece de deixar seu like e se inscrever para não perder as próximas aventuras. Até a próxima.